gostaria de começar a fazer algumas indicações aos nossos alunos, indicações estas que com certeza acrescentarão mais gama de conhecimento ao nosso pregador. E eu quero começar apresentando para você uma excelente obra sobre 1ª e 2ª Timóteo e Tito, Tesouro nas Cartas Pastorais. É um comentário bíblico exegético. O autor desta obra é pastor de uma das maiores igrejas do estado do Maranhão, pastor Osiel Gomes. O jovem Timóteo. Timóteo, ele nasceu de um casamento misto, pois o seu pai era grego e sua mãe era judia. Timóteo, ele aprendeu desde cedo as sagradas letras que ele recebeu da sua mãe e da sua avó. Timóteo, ele era um rapaz que demonstrava um apego às escrituras. Foi por causa disso que Paulo o chamou para que ele o acompanhasse nas suas viagens missionárias. Provavelmente o encontro de Paulo com Timóteo se deu na primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo estava em Listra, e ali ele, evangelizando, conseguiu então ter este contato com Timóteo. Timóteo, ele possuía 3 características básicas: era jovem, tímido e doente. Isso aí nós podemos observar nos escritos do apóstolo Paulo, endereçado a este jovem ministro. Paulo, depois de ter passado 2 anos preso, Paulo então é solto. Após o seu julgamento, Paulo é inocentado. Paulo então decide visitar as igrejas que ele havia implantado. Chegando na cidade de Éfeso, esta grande metrópole, capital da Ásia Menor, que é a atual Turquia, Paulo percebe que ali havia entrado falsos mestres e falsos ensinamentos. Então Paulo precisava mais do que nunca deixar naquela igreja uma liderança abalizada, uma liderança segura e sadia. Paulo então não tem dúvida a quem colocar ali. Paulo coloca o seu pupilo na fé, ele coloca Timóteo. Timóteo vai para Éfeso, esta grande metrópole que era conhecida também por causa do grande templo da deusa Ártemis ou Diana. Então esta capital, esta metrópole, ela era um campo fértil para a disseminação de falsas doutrinas, falsos ensinos. Então era necessário que quem estivesse ali tivesse um conhecimento profundo e um apego tremendo com as Escrituras. É por isto que Paulo envia Timóteo. E Timóteo tem ali uma missão: ensinar a igreja o que de fato é o Evangelho, o que de fato é a palavra, e também preparar líderes, treinar obreiros, para que também possam ajudar nesta grande obra. Nessa primeira carta, Paulo vai primeiramente instruir Timóteo acerca do seu comportamento diante da igreja. Paulo também vai falar acerca da vida diária da igreja, e Paulo também vai admoestar Timóteo para que ele também tenha um compromisso com a palavra diante dos irmãos, que ele seja um exemplo para os demais irmãos. E Paulo também vai mostrar para Timóteo como Timóteo deve combater
as falsas heresias, os falsos ensinos, os falsos mestres. Então, quando você lê esta primeira carta, você vai perceber que a intenção de Paulo é mostrar a Timóteo como ele deve combater essas falsas heresias e como Timóteo deve se comportar diante da igreja. Agora Paulo se encontra preso pela segunda vez em Roma. A primeira prisão de Paulo se deu por causa de uma acusação religiosa. Agora a segunda prisão se dá por causa de uma acusação política, pois Nero coloca fogo em Roma e acusa os cristãos. Daí então os cristãos passam a ser perseguidos. Paulo agora é preso e está em Roma, mas não está mais em uma prisão domiciliar. Paulo está na masmorra, onde dificilmente alguém sai vivo ou sairia vivo de lá. Paulo, sabendo que já havia chegado a sua hora, Paulo, sabendo que a sua missão já havia sido cumprida e que com certeza ele não sairia vivo daquela masmorra, Paulo então escreve a segunda carta a Timóteo. Esta segunda carta que Paulo escreve a Timóteo é diferente da primeira. A segunda carta, Paulo vai mostrar a Timóteo como deve ser a caminhada do atleta cristão. Paulo vai mostrar para Timóteo que Timóteo não deve se envergonhar das prisões de Paulo, mas que Timóteo deve combater como um bom soldado. Paulo vai dizer também para Timóteo que a sua hora já havia chegado, que a sua carreira havia sido completada. Ele vai dizer que havia combatido o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Agora a coroa da justiça lhe está esperando. E ele diz mais, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a volta de Cristo. Isto é um incentivo a Timóteo. Paulo vai mostrar para Timóteo que Timóteo não deve ser tímido, Timóteo não deve se intimidar, Timóteo não deve se entristecer por causa da sua juventude ou da sua pouca idade, mas que ele viesse sim a ser exemplo dos fiéis, em persistir em ler e ensinar, e procurar-se como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero finalizar esta aula de hoje dizendo para você, futuro pregador, não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, não importa como você é, Deus sempre tem alguém para usar na sua obra. Então seja você este alguém. Se coloque à disposição de Deus, para que Deus te use no reino, para que você de fato faça a sua função no reino. Eu quero te agradecer por ter assistido este vídeo, quero te pedir para você se inscrever no nosso canal e compartilhar esta mensagem para que outros tenham acesso a este conteúdo. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.